abrir ou ligar sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler dois textos. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 31 em diante, até o 36, do 31 ao 36, que diz assim a palavra do Senhor: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres? E replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Agora você vai voltar para o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 4. Lucas, capítulo 4, do 16 ao 21. Vamos a partir do 14. Diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido e Pai amado, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso ajudador, nosso auxiliador. Pai querido, nós clamamos e suplicamos, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um nessa noite, de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito pessoal. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, fortalecer as nossas vidas, edificar as nossas vidas, e restaurar e transformar. Pai querido, vem retirar de nós tudo aquilo, Senhor, que te desagrada, que nos afasta de ti. E vem colocar sobre nós, Pai querido, mais fé. Vem colocar sobre nós, Senhor, aquilo que te agrada, mais santidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Bom, o motivo que eu estou usando essa bandana, né, é por causa do 4 de julho. Não é novidade para ninguém. Hoje é o dia da independência dos Estados Unidos. Né? Eu fui até estudar um pouco hoje. Né? Dia 4 de julho de 1776, né? Quando 13 colônias reivindicaram a sua independência da Inglaterra. O evento que levou à formação dos Estados Unidos. Então eu gostaria de falar hoje sobre esse tema: independência e liberdade. Amém? Eu pensando e orando durante essa semana, né, do que eu iria pregar, fiquei pensando nada mais propício, né, por ser dia 4 de julho, pregar sobre independência e sobre liberdade. Afinal, eu creio, queridos, que Jesus, né, como nós lemos aqui, ele não veio somente para nos salvar,
mas também para nos dar liberdade e independência. Amém? Independência de qualquer coisa que possa nos oprimir. Independência de qualquer coisa que possa nos deixar presos e cativos. Independência do pecado. Amém? Se livrar, realmente se libertar do pecado. Foi isso que ele colocou aqui, né? Nós acabamos de ler. Para que nós, né, fôssemos libertados, aqueles que fossem oprimidos fossem libertos. Amém? Então isso faz parte do sacrifício do nosso Senhor Jesus pelas nossas vidas também. Amém? Então hoje eu gostaria de falar sobre algumas características dessa independência e dessa liberdade, né? E eu quero que seja também, assim como foi para os Estados Unidos no dia 4 de julho, assim como foi para o Brasil dia 7 de setembro, assim como foi, eu vou colocar aqui os mais, né, próximos, para os mexicanos, no dia 16 de setembro, também, né, que hoje seja também um dia profético na sua vida, que seja um dia realmente que você vai ser libertado de alguma coisa que te aprisiona, que te fere ou que te leva a pecar o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? A definição, queridos, da palavra independência, é interessante que a gente poderia até quase que fazer uma pregação com tópicos só na definição da palavra no dicionário. Diz assim: qualidade ou condição do que ou de quem não é dependente de algo ou de alguém. Essa é a primeira definição. Independência é aquele que não depende de alguma coisa ou de alguém. No nosso caso, a exclusividade de toda a dependência da nossa vida está em Deus. Amém? Amém. Nós devemos ser independentes de qualquer coisa, menos de Deus. Que isso fique muito bem claro. Amém? Em segundo lugar, aí uma definição mais política, né? Liberdade de um Estado para se governar segundo leis próprias, não estando sujeito à soberania de outro país, né? Ou seja, uma autonomia. É isso que nós devemos, então, entender. Uma das definições, então, aqui é exatamente isso. São países que são livres para governar segundo as suas próprias leis, sem depender de nenhum outro país, de nenhuma outra autoridade acima deles, né? A terceira definição é a capacidade. Morreu. E esse tá bom. Glória a Deus. Vermelho e azul, tá vendo? Voltando aqui. Tá. Outra definição, que é isso que a molecada quer, que é isso que a molecada está correndo atrás, né? É a capacidade de garantir o seu próprio sustento, uma autonomia financeira. Porém, eu quero dizer o seguinte, que com independência e liberdade vem também responsabilidades. Então você ganha de um lado e perde do outro, né? Porque é maravilha. Alguns reclamam, tudo eu tenho que pedir para papai e mamãe, a luta, a dificuldade, a dependência. É ruim. Mas depois que você vai começar a caminhar com as suas próprias perninhas, pode ter certeza que o negócio é tenso, né? Então tem suas vantagens e desvantagens. E outra é a ausência de relação entre dois fatos, acontecimentos ou fenômenos, né? É quando a gente fala assim, independente de, né? Mais ou menos isso aí. E também significa imparcialidade, isenção, né? Então tá, eu queria entrar aqui, queridos, mais a fundo, em algumas coisas que eu queria tratar com você, e que Deus colocou no meu coração. E quando eu falo que Deus colocou no meu coração, é claro que
passa primeiro pelo nosso filtro. Então, sem dúvida nenhuma que antes de falar com você, Deus já ministrou muito no meu coração. Eu tenho trabalhado assim extremamente, demasiadamente, eu acho que das 8 às 8 da noite, quase que todos os dias. Teve um domingo que eu trabalhei, estou muito, muito assim, cansado fisicamente. E agradeci a Deus por hoje ter esse feriado, de eu poder dizer para a cliente, amanhã é feriado, né? Dá um breakzinho aí, porque... Mas sabe quando você sente assim? Eu acordei cedo, acordei umas 9, mas o meu corpo estava, sabe, cansado mesmo. Então, graças a Deus, assim, eu dei uma descansada boa, fiquei em casa hoje só, relax, dormi um nap à tarde, olha que maravilha. E agora estou começando, a bateria está nos 80% mais ou menos, né? Mas hoje de manhã eu tive um tempo muito legal com Deus, muito mesmo. Faz algum tempo que eu não posso dizer que não faz algum tempo que eu não tive, ou que eu me lembre, né, que eu tenha tido assim um momento com Deus tão forte. Fazia, sei lá, alguns meses assim, sabe? E foi muito intenso assim. Eu estava no meu quarto, comecei a adorar a Deus, louvar a Deus, e jogando FIFA e fazendo isso, e daqui a pouco eu pausei o FIFA e o corpo meu. Me ajoelhei, assim, chorei muito, de soluçar mesmo. E aí uma bateria assim de falar em línguas, né? Me desculpa os tradicionais aí que, né, não aceitam, né? Mas foi um momento muito edificante para a minha vida, assim. E Deus colocou algumas coisas no meu coração para a gente estar falando. E a primeira delas aqui, queridos, do que a gente precisa se tornar independentes. Como eu disse no início, eu acredito que a gente precisa se tornar independentes de pecados que nos dominam. Entenda isso aqui porque eu vou dividir em dois. Pecados que nos dominam. São aqueles em que a gente luta, que a gente sabe que ele está ali, a gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele incomoda, a gente sabe que ele atrapalha, mas parece que a gente não dá conta vencer. E na realidade a gente sabe, queridos, que pecado é quase que impossível eu e você vencer o pecado. O pecado se vence através da presença de Deus na nossa vida. É somente através do Espírito Santo de Deus que intercede por nós, que primeiro convence, né, o homem da justiça, do juízo, né, e nos leva então a entender que aquilo que a gente faz é um pecado e que a gente precisa se libertar daquilo. Então, em primeiro lugar, é isso. Pecados que nos dominam. Eu teve uma situação comigo no domingo passado. Teve um dos subcontractors que faz alguns trabalhos para mim. Ele estava me devendo algumas informações e eu fiquei assim, apurrinhando o cara, né, durante a semana toda. E ele, eu acho que sabendo que eu sou pastor, ele pegou e me mandou essa. Ele falando assim, que Deus fez. God made the earth in 6 days, and the seventh he rested. Because I was texting him on Sunday. Aí ele falou assim, do you agree with that? Aí eu respondi tão automático para ele, eu falei assim, I don't have to agree, I have to believe. E por que eu estou falando disso aqui, queridos? Porque às vezes as pessoas querem concordar com a Bíblia. Você está entendendo? Isso aqui eu concordo, já isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu aceito, mas isso aqui eu não aceito. Meu irmão, não está ali para você aceitar, concordar ou coisa parecida. Ou você crê que é verdade, ou você não crê. E ponto final. Acabou. Aí as pessoas às vezes perguntam, pastor, isso é pecado?
pode isso, pode aquilo. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês aqui. São raríssimas as coisas, você vai concordar comigo, são raríssimas as coisas que você faz e que você não discerne que é pecado. Cara, é muito claro, isso aqui desagrada a Deus, isso aqui agrada a Deus. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. É simples assim. Todos nós temos um senso moral latente que diz o seguinte: isso é certo, isso é errado. Mentir é errado e acabou, é pecado e acabou. Né? Sentir inveja, sentir ódio, sentir raiva, sentimentos, né? Ou fazer isso, fazer aquilo. É bem claro, é bem literal na nossa vida. Mas às vezes a gente quer a aprovação. Às vezes a gente quer saber aonde que é o limite, até onde, ô pastor, que eu posso ir. Até onde que eu posso ver? Até onde que eu posso assistir? Até o que eu posso ouvir? Ah, meu irmão, é engraçado que esse negócio, assim, agora, acho que ferveu mais ainda, né? Esse negócio de série, de filme, de Netflix, porque a maioria das pessoas tá parando muito tempo em casa. Eu, graças a Deus, mal fiquei uma semana e minha vida, eu, assim, com exceção da máscara, tá exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. Mas eu vejo que muita gente tá com muito tempo ocioso. E aí pergunta: eu posso assistir esse filme? Eu posso assistir essa série? Eu vejo hoje até pastores de púlpito falando, quase que fazendo uma propaganda de séries, de filmes, que é uma baixaria, cara. É a maior pornografia cheia de cena de sexo. Aí a pessoa quer perguntar: pode isso? Meu irmão, eu tenho uma linha. Quer pecar, meu irmão, peca sozinho. Não fica levando os outros, não fica incentivando ninguém, não. Eu anotei aqui, de novo, eu acho assim que para você ter dúvida de que alguma coisa é pecado, meu irmão, tem que ser muito polêmico. É igual, por exemplo, tem umas polêmicas que é interessante, escola bíblica, né? O soldado, ele vai para a guerra, é pecado ele matar? Não, ele está ali cumprindo o dever dele. Agora você é um civil, mata alguém por aí, é completamente diferente. Concorda, sim ou não? Ou vai levar a polêmica? Ih, não pode. Ia citar outros exemplos aqui, mas não tem necessidade. Mas aí eu vejo, queridos, pessoas falando de série. Eu assisti isso, estou assistindo isso. Aí eu não gosto, eu não tenho paciência para série. Eu tentei assistir umas duas, eu durmo, eu acho que eu devo assistir uns 30%, 40%, fora de brincadeira. Filme, eu nem lembro qual que foi o último que eu assisti. E eu não estou sendo aqui hipócrita, até falei de uns dias para trás. Eu gosto de filme de ação, filme policial. E infelizmente mesmo, a grande maioria de filme tem lá uma cena ou outra que tem striptease, que tal. Meu irmão, passa a porcaria do negócio. Aí fica a gente falando nome de filme, nome de série, que é só baixaria, cara. Só baixaria. Aí as pessoas ficam em dúvida: pastor, é pecado ou não é? Meu irmão, olha só algumas coisas bem básicas que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala sobre impureza, sobre imoralidade. Jesus, ele é bem claro, ele fala: olha, só de você imaginar, só de você ver e pensar, você já pecou. Então onde que está a dúvida aí? Não tem dúvida, né? As pessoas querem um aval, as pessoas querem uma permissão. Não, pode passar, pode ir. É como se eu falo assim: vai que eu garanto. Meu irmão, tá no sal, vai todo mundo se ferrar nessa, né? Aí, olha só, quando eu falo, né, que eu tenho esse princípio, cara, porque eu sei que eu piso na bola, eu peco, eu erro, mas eu procuro, quando faço, fazer sozinho, não incentivar, não estimular ninguém a fazer. Olha só o que Jesus disse. Eu alterei aqui, né? Fiquei nervoso. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Olha que tenso. Olha que versículo forte.
Cara, cuidado, porque você pode facilmente desviar alguém dos caminhos de Deus. Aqui já teve situação, lidando com jovens, a gente lida com tudo que é confusão que você pode imaginar, né? Às vezes é rolo de casalzinho que tá fazendo coisa aí, às vezes é a molecada que reúne para tomar umas, né? Sempre aparece. Aí o que eu sempre falo, meu irmão, quer fazer, faz sozinho. Peca sozinho e arque com as consequências sozinho. Não leva ninguém com você. Sabe por que eu tô falando isso, querido? É bem simples. Às vezes o cara vai lá, sei lá, tomar uma. Aí o cara já é acostumado, toma e tal, e pá, aquilo não faz diferença nenhuma pra ele. Ele para a hora que ele quer, ele tem controle e acabou. Aí o outro que tá com ele, o moleque vira um viciado, um alcoólatra. Você desbandou o cara, meu irmão. E aí, é exatamente isso que Jesus está falando. Cara, cuidado que você pode colocar um dos meus pequeninos no caminho ruim. E aí você vai ter consequência. Olha o outro versículo. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha só, você assiste uma cena, assiste um filme, principalmente o homem, tem muito que ver. O homem é extremamente visual. É dureza, né? Porque a gente não tem como ser hipócrita, principalmente no púlpito. Não dá. O homem é homem. Ele vai olhar uma mulher e vai achar bonita, e vai achar, né? Como dizia um menino, vai ver os goods da moça, né? Vai ficar impressionado e aquilo pode até atrair, né? É assim, infelizmente é assim. A Bíblia mesmo está cheia disso. Davi mesmo caiu por quê? Né? Então, meu chapa, é uma coisa que é literal, então cada um tem que tomar cuidado. Agora, perguntar se pode ou não pode, bicho, tá literal, cara. Não dá uma de sonso, como dizer lá no meu Paraná, de tongo. Seja tongo, entendeu? Ai, Jesus amado. Olha só, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Acabou. Literalmente, é a vontade de Deus. Acabou. Em qualquer aspecto de imoralidade que pode passar pela mente de alguém. Né? Então, de novo, queridos, eu não sou hipócrita de ficar apontando o dedo. Eu sei que isso eu tenho que tomar cuidado também. Aquele que está de pé, cuide para não cair. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A realidade é essa, todo mundo tem que andar vigiando, porque foi assim que Jesus falou. Vigiai e orai em todo o tempo. Amém? Mas voltando aqui, queridos. Em pecados que às vezes você tenta, luta e não consegue vencer. Olha só o que diz 2 Pedro 2,19. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos dos hábitos imorais, pois cada pessoa é escravo daquilo que a domina. 2 Pedro 2,19. Eu li aqui na linguagem de hoje. Então a gente se torna escravo daquilo que tem domínio sobre nós. Simples assim. Né? Eu sempre cito aqui 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Aqui, queridos, eu vejo assim como vencer e lutar. Eu acredito que a força sobrenatural que a gente precisa para vencer o pecado, sem dúvida nenhuma que vem de Deus. Agora, a Bíblia nunca exclui a nossa participação. Aqui fala assim, olha, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, assim, eu tenho que lutar contra aquilo. Eu tenho que procurar vencer contra aquilo, amém? E a palavra de Deus também diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Então a gente precisa realmente
e entregar isso para Deus. Amém? Confiando, como diz lá em Romanos 8:26. O Espírito de Deus, ele nos assiste em nossas fraquezas. Amém? É Ele que intercede por nós. É Ele que vai nos fortalecer e dar condições de vencer o pecado. Amém? É lógico que a gente aprende outras coisas para vencer a tentação, como a própria palavra, que foi o que Jesus mesmo usou. Amém? Mas, querido, precisamos ser completamente dependentes de Deus e do Espírito Santo para que a gente seja realmente vencedor em cima desses pecados. Em segundo lugar, eu vou colocar semelhante, a redundância, semelhante, mas parecido, mas diferente, perdão. Pecados preferidos e de estimação. Não é assim, galera? Pecados preferidos e de estimação. Parece que a gente tem uma coleçãozinha dessas. E tem um texto na palavra de Deus que eu acho fantástico. Porque esse aqui é como se descrevesse 100% essa situação. Aqueles pecados em que a gente fala assim, não, esse aqui e tal, deixa, não é tudo isso não tem problema não, entendeu? É aquele pecado que você pede perdão por antecipação. Jesus, eu vou fazer, mas me perdoa. O cara sabe que ele vai pisar na bola, ele sabe que ele vai vacilar, mas ele é tão preferidinho, ele é tão de estimação, tão amiguinho, que ele fala assim, eu não consigo abrir mão dele. Olha esse texto, cara, se não é louco. Está em 2 Reis 5,18. Anota esse versículo aí, porque um dia vocês podem pregar sobre isso, olha só. 2 Reis 5,18. Olha que loucura isso aqui. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Olha o que o cara está falando. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me reprostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Ele já está se adiantando e falando para Deus, Deus, olha só, tem uma parada que acontece direto. Eu tenho que entrar na casa do cara e eu tenho que me prostrar e adorar. Mas eu já estou pedindo perdão por antecipação. Quando isso acontecer, me perdoe. Esse aqui é literalmente isso aqui. São os pecadinhos preferidos, os de estimação, em que a gente já fala, olha Deus, tem misericórdia, viu? Mas é que eu não dou conta, eu não consigo, eu vou fazer, mas me perdoa, Jesus. Né? E eu lembrei de uma passagem que está em Atos, capítulo 23, quando o apóstolo Paulo está diante do Sinédrio, diante do, como é que era o nome do cara? Do sumo sacerdote Ananias. Ai, Jesus, tem coisa que é muito legal na Bíblia. O apóstolo Paulo chama um sumo sacerdote de parede branqueada. Ele estava sendo interrogado, o apóstolo Paulo. E aí, na hora que ele falou assim, Deus vai te ferir. Falou firme com o cara. E o sumo sacerdote mandou que desse tapa na boca dele. E ele falou assim, olha, você está me julgando com a lei e está me mandando que eles usem de violência contra mim, seu parede branqueada. E o significado dessa expressão, por que eu estou dando essa volta aqui? É só porque eu lembrei desse versículo, eu queria encaixar, porque você pode chamar a galera agora assim. Hipócrita. Essa expressão significa hipócrita. Ô seu parede branqueada, você está me mandando bater enquanto eu estou sendo interrogado. Então, quando você quiser chamar alguém de hipócrita, você fala assim, ô parede branqueada.
Só conhecimento geral, tá? Então, queridos, em primeiro lugar, pecados que nos dominam. E em segundo lugar, pecados que são preferenciais, que são de estimação. Eu acredito que Deus quer a sua independência dessas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém? E agora eu queria falar sobre alguns sentimentos que nos sufocam. Alguns sentimentos que nos sufocam. Queridos, existem na nossa vida, eu vejo na minha vida mesmo, no meu dia a dia, como existem sentimentos que vão e vão e voltam, vão e voltam. Uma vez eu preguei para os jovens na beirada da piscina e eu fiz uma pequena ilustração, não sei quem lembra. Eu peguei uma bola e eu afundei na piscina, fiquei segurando, né? E quando você solta aquela bola, ela volta, não tem jeito. Eu vejo que alguns sentimentos na nossa vida é dessa maneira. A gente tenta suprimir, a gente tenta segurar, a gente tenta manter ali, mas quando a gente menos espera, pop, vem de novo, machuca de novo, fere de novo, incomoda de novo, entristece de novo. Então eu quero crer nisso, em nome de Jesus, que essa aqui seja uma noite profética na tua vida. Que Deus realmente possa remover algumas coisas na sua vida. Como eu disse, alguns pecados que te dominam, alguns pecados que talvez sejam aí esses de preferência, esses de estimação, mas que também Deus possa de uma forma muito profunda arrancar de você alguns desses sentimentos, em nome de Jesus Cristo. A primeira delas que eu queria falar aqui é a falta de perdão. A importância da gente perdoar de uma forma definitiva. De novo, pastor, é de Deus, é da vontade de Deus. Meu irmão, é literal na palavra de Deus. Você não pode ter pendência com ninguém. Você tem que resolver a parada. Você não precisa conviver com aquela pessoa, ser melhor amigo dela, ou ser apaixonada por ela, ficar o tempo todo na casa dela. Mas, meu irmão, você tem encrenca, tem rixa, resolva. Peça perdão se você errou. E se você não errou, foi a pessoa, fala, querido, você me machucou, me feriu, mas isso está incomodando meu coração, eu quero te pedir perdão, e eu quero orar com você e resolver essa parada. Tem que ser assim, cara. Tem que ser. E isso tem que ser definitivo. Definitivo. Eu posso dizer isso com autoridade, porque eu não me canso de repetir, como Paulo diz, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque eu sei que isso é segurança para vós. Mas eu, com a minha mãe, cara, eu achava que nunca ia dar conta de perdoar minha mãe por aquilo que ela tinha feito. Mas eu tive que me submeter primeiro à vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, tem que perdoar e acabou. Isso é a primeira coisa, eu preciso entender. É Deus, é palavra de Deus, está acabado. Em segundo, eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não dou conta perdoar. Meu irmão, aí é papel do Espírito Santo de Deus. Agora, para que comece o processo de perdão na nossa vida, a gente precisa, queridos, abrir o coração para Deus e falar, Senhor, está aqui, hein? Esse negócio está aqui. Está fedendo. É ruim. Está machucando. Ele foi o culpado, ela foi o culpado. Mas em nome de Jesus, eu quero entregar isso para ti. Eu quero que o Senhor me dê graça para perdoar. Eu quero que o Senhor me ajude a pedir perdão. Sabe, às vezes a gente tem que quebrar o nosso orgulho. É difícil. Reconhecer
e admitir, chegar para você, ô Thiago, desculpa, cara, eu sei que foi mal, cara, eu falei errado. Já fiz isso, né, Thiago? É difícil, você tem que quebrar o orgulho. Não é fácil. E é Deus moldando mesmo, é Deus tratando. Agora, quando a gente faz isso, a gente permite o que? É como se fosse uma autorização. Espírito Santo, pode agir aqui dentro. Pode fazer a faxina. Pode limpar, pode trabalhar. Pode trazer cura. Eu comparo sempre o perdão com uma cicatriz, um scar. Você vai olhar para aquele scar, você vai saber para o resto da vida o que te aconteceu. Deus não te deu amnésia, você não vai esquecer do problema, não. Ou você não vai esquecer da situação. Mas aquilo não vai te causar mais dor. Amém? E tem que ser algo definitivo. E eu, com você hoje, querido, se você não está dando conta, não deu conta, ore pedindo a Deus, me ajuda. Mesmo que, escuta, mesmo que a tua bronca seja com Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente tem direito de brigar com Deus. Porque a gente acha que Deus foi injusto. Porque acha que Deus fez isso, fez aquilo. Ou permitiu isso e permitiu aquilo. É direito seu. Eu já vivi isso, eu já passei por isso. Eu gosto muito daquele livro, né, do Felipe Yancey, Decepcionado com Deus. Às vezes a gente passa por isso. Que a gente transfere para Deus. Deus, o Senhor não é o soberano? O Senhor não é o todo-poderoso? Então, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ou por que o Senhor fez isso? Ou por que o Senhor permitiu isso na minha vida? A importância do perdão definitivo. Mateus 6, 12, 14 e 15. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoados aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar as pessoas, receber o perdão delas, perdoar a nós mesmos por algo que fizemos. E também, queridos, receber o perdão de Deus. Eu não sei qual que é a tua situação, eu não sei qual que é a situação de você que talvez esteja acompanhando a gente online, mas você precisa colocar isso diante de Deus em nome de Jesus. Resolva isso em nome de Jesus. Só através dele, só através do amor, da graça e da misericórdia de Deus é que você vai dar conta de fazer isso. Em nome de Jesus. Eu sempre falo aquela frase, né? Que a vingança, o ódio, é um veneno que a gente toma achando que vai matar o outro. Né? A frase de William Shakespeare. E é exatamente isso. Não mantenha isso dentro de você. Isso só vai te fazer mal. Em segundo lugar, queridos, um outro sentimento que eu vejo muitas pessoas lidando com isso é a culpa. A culpa por ter feito alguma coisa, a culpa por não ter feito outras. Por que eu deixei acontecer isso, meu Deus? E carrega aquela culpa, carrega aquele peso, carrega aquele sentimento que de tempo em tempo vem para oprimir. Pô, mas se eu tivesse feito isso, Jesus? Ou talvez pecados que você cometeu na sua vida. Eu tive algumas coisas na minha vida que, fora de brincadeira, eu levei mais de 15 anos para me libertar de uma culpa. Sabia? Porque parece que existem coisas que é fácil. A gente pede perdão, a gente recebe perdão e aquilo é resolvido, sai de dentro de nós. Mas parece que existem algumas coisas que insistem. Fica ali. Você já pediu perdão, você já chorou, você já gritou. Parece que está tudo bem. Daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, 1 ano depois, está lá você sentindo de novo o mesmo sentimento. Eu não vou falar nem o que é, porque eu tenho vergonha. Mas fiquei muito tempo sofrendo com isso.
consequências, queridos. A gente vê um exemplo trágico na Bíblia, que é o exemplo de Judas. Diz assim: atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Tamanho é o peso da culpa. Ele poderia ter seguido o mesmo caminho de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele podia ter ido no mesmo caminho de Pedro, se arrepender. Falar assim: eu pequei contra ele. Foi naquela madrugada mesmo. Jesus olhou para ele. Naquele mesmo dia, Pedro entendeu: eu pisei na bola. Eu preciso resolver essa parada. E o próprio Jesus, né? Vocês lembram da pescaria? Jesus prepara lá os peixes. Deus restaura a vida de Pedro por completo. De 3 vezes, ele fala: eu te amo 3 vezes. Tu sabe, Senhor, que eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Não sei se tem a ver, mas na inauguração da igreja, Pedro prega, 3.000 se converte. Restauração completa, né? Mas a culpa que vem, que coloca para baixo, que de tempo em tempo vem para machucar a gente. Jesus, em João capítulo 8, né, quando ele está ali naquela situação com a mulher adúltera, todo mundo está para apedrejar a mulher. O cara era para estar ali também, mas passaram o pano, liberaram o cara, só ficou a mulher. E Jesus disse então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vai saindo do mais velho ao mais novo. Né? O mais velho tem mais pecado, a consciência pesa mais, foi saindo, largando as pedras. Aí fica ele e a mulher, e ele pergunta: onde estão seus acusadores? Nem eu te condeno, filho. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O caminho é esse. Amém? Vá, não continua fazendo isso. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Culpa e condenação. Em nome de Jesus, você está sentindo algo assim, Deus vai te libertar disso hoje. Em nome de Jesus. Deixa eu contar uma história rapidinha sobre a minha mãe. A minha mãe, quando eu me converti, ela foi curada do câncer que ela tinha no útero. E Deus usou um profeta para dizer para ela: Deus está te tirando do túmulo. Ele está te dando mais uma segunda chance. Eu comparo a história da minha mãe com o rei Ezequias, né? Vocês lembram? O profeta foi lá, falou: você vai morrer, arruma a tua casa. Ele chora profundamente, se arrepende, fala com Deus, ora, suplica, clama. Antes do profeta sair da cidade, Isaías, Deus fala com ele: volta e fala que eu estou devolvendo 15 anos da vida dele. Tremendo, né? Com a minha mãe foi semelhante. Durou uns 12. Mas olha só, eu já tinha vindo para cá, depois que eu casei, depois de 2 anos e pouco. Voltou o câncer na minha mãe. E aí, dessa vez, no pulmão. E no final da vida dela, o câncer afetou a garganta dela. E eu nem lembro quantas vezes, queridos, que a minha mãe ligava somente para pedir perdão. Eu acho que ela entendia que aquele lá era os últimos dias dela. E ela começou a ter uma consciência muito grande de tudo que ela fez com os filhos todos dela. Os filhos que ela deu. Ela teve 10 filhos, criou 4. Tenso o negócio. E ela só chorava e ela falava às vezes para mim, já com a voz bem ruim, bem ruim: Deus não vai me aceitar. Chorava. E
quantas e quantas vezes eu orei com ela e ministrei no coração dela. Mãe, isso é mentira do diabo. Isso é condenação do diabo. A senhora já foi perdoada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém. Não permita essa mentira em cima da senhora. E orava e chorava com ela. Mas era sempre, sempre. No finalzinho, quando ela estava para quase morrer, ela só fazia nós e chorava. E eu sempre, Deus me inclinava a orar pela mesma coisa. Ela sofreu muito de culpa no final da vida dela. Então, queridos, coloque isso diante de Deus, em nome de Jesus, e Deus vai te livrar e vai te libertar disso. O outro sentimento, deixa eu dar uma corrida aqui, é rejeição. Um sentimento de desprezo, falta de valor, não aceitação e repulsa. Quem conhece meu testemunho sabe. A palavra de Deus diz no Salmo 68, Deus faz com que o solitário viva em família. Amém? Meu irmão, não importa o que fizeram com você, quanto você já foi rejeitado, a casa de Deus, o corpo de Cristo, a família de Deus, ela te ama e te aceita em nome de Jesus. Deus faz que o solitário viva em família. Porque, Salmos 27, 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isaías 53, 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Deus sabe, Jesus sabe o que é ser desprezado e rejeitado. E o versículo da minha conversão, Isaías 49, 15. Acaso ainda pode uma mulher que amamenta, com seu peito entumecido de leite, abandonar o seu filho? Porém eu, o Senhor dos Exércitos, jamais te abandonarei. Você sente rejeição de alguma forma, seja por causa da tua mãe, seja por causa do teu pai, seja porque um dia seus pais se divorciaram, seja porque um dia na escola, um dia os amigos, ou um dia até mesmo dentro da igreja, ou às vezes até mesmo um líder, um pastor. Meu querido, coloque isso diante de Deus hoje e fala: Senhor, hoje é o dia da minha libertação, da minha independência desses sentimentos, em nome de Jesus. O outro sentimento, ansiedade e preocupação. Meu Deus do céu, como isso tem tomado conta das pessoas hoje em dia. Como isso tem tomado conta. Esse negócio do Covid parece que veio para dar um boost na ansiedade das pessoas. É uma mistura de ansiedade com pânico, com medo, com desespero. É uma mistura de coisa. E queridos, eu não quero colocar o negócio em cima de você, mas a ansiedade é falta de fé. Simples assim. Porque se eu crer em Deus, eu elimino a ansiedade. Não tem como os dois ocuparem o mesmo espaço. Dá para entender? Porque se eu tenho a certeza e a garantia que a minha vida está 100% nas mãos de Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas, como é que essa incerteza, essa insegurança, esse medo, esse desespero pode entrar na minha vida? Não tem como. Agora eu não estou falando, é muito facinho, pastor, é uma maravilha, eu estou aqui, é só entregar para Deus. Eu sei que não é fácil. Mas, de novo, da mesma forma, em relação ao pecado, a ansiedade ou qualquer outro sentimento, nós temos sim uma participação. Olha só o que a Bíblia diz. De certa forma, eu separei o versículo aqui, mas Mateus 6,25, A gente sabe decor, não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, de beber, de se vestir. Aí ele faz a comparação entre os lírios, entre as plantas, entre os pássaros. Ele fala: olha, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que são os ímpios, os gentios que buscam isso aí. Vocês não precisam. Aí a palavra de Deus fala em 1 Pedro 5,7, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. É jogar. Deus, eu não aguento mais isso aqui. É lançar, é arremesso.
É igual a NFL mesmo. Arremessam, sai correndo, fala assim, vira Jesus. Ele fala que o nosso fardo é leve e suave, amém? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele vai aliviar. É promessa de Deus. Filipenses 4,6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. A questão do medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E para encerrar aqui, sentimento de depressão e tristeza profunda. De novo, o momento que a gente está vivendo está propício para isso. Porque as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez mais solitárias, cada vez mais sozinhas. E aquilo que o pastor pregou domingo, a gente tem que pensar no que a gente pensa. A gente tem que aprender a pensar nas coisas que a gente está pensando. Porque se todo sentimento, aprenda isso aqui. Eu vou pegar um gancho, uma carona na pregação. Mas tudo que você sente é porque você está pensando sobre. Pensa nisso. Você está se sentindo rejeitado, é porque pensamentos de rejeição estão passando sobre a sua mente. Não é verdade? Se você está sentindo ansiedade, é porque existem pensamentos de ansiedade que estão te levando a você se sentir daquela forma. Deus, eu estou com medo do futuro. E aí, o que eu vou fazer? E a preocupação, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Você está pensando em algo que está gerando sentimento. Então a gente tem que começar a se policiar. O que eu estou pensando? Não, está amarrado isso aqui, não quero não. Deus, me ajuda, não quero sentir isso não. Olha só o salmista, depois de ter pecado, aprontado, ali ele estava com sentimento de culpa, de tudo que era sentimento ruim. No Salmo 51, Davi diz assim, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? A gente tem que se policiar. E para encerrar aqui, algumas coisas que você precisa fazer para esses sentimentos e essas coisas acabarem na tua vida. A primeira delas, alguns ou talvez a grande maioria já fez, mas é entregar sua vida a Cristo Jesus. 100%. Não é 99, não é 95, não é 90. 100%. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João 1,12. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. Romanos 10,9. Mas se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se arrepender dos seus erros e pecados. 1 João 1,9. O que confesse os seus pecados a Ele, Ele é poderoso para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Amém? Provérbios 28,13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Fica de pé, queridos. Eu não tenho dúvidas. Eu sei que da mesma forma que Deus ministrou no meu coração, eu sei que Ele fez e está fazendo aí no seu coração, no seu espírito. Feche teus olhos.
Eu gostaria de orar com você, como eu disse no início da mensagem, que hoje seja um dia profético na sua vida, o dia da sua independência, o dia da sua libertação, o dia que Deus vai te dar o escape, o dia que Deus vai te livrar desse pecado, tá aí muitas vezes enraizado na sua vida, e o dia que Deus vai te livrar desses sentimentos aqui, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, amigo, Espírito Santo, Deus, colocamos as nossas vidas diante de Ti agora, diante do Senhor. Deus, nos rendendo, se sujeitando a Ti, Senhor, e reconhecendo, Deus, que nós somos fracos, que nós somos tão vulneráveis, Pai, que assim como o apóstolo Paulo, ele disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Essa é a nossa história, Pai. Pessoas com defeitos, com fraquezas, cheias de limitações. Mas, Pai, pessoas que são seus filhos, Jesus, que te amam, que creem, que confiam em Ti, que reconhecem, que sabem, Senhor, que tudo vem de Ti, Senhor. Que a provisão, o livramento, a cura, a restauração, a transformação, o perdão, a remoção desses sentimentos, Senhor, que ferem, que machucam, tudo vem de Ti, Senhor. E por isso nós levantamos um clamor nessa noite, Jesus. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Jesus. Para quem iremos nós? Para quem? Para quem? Se só Tu tens palavras de vida eterna, Jesus. Se só o Senhor tem a cura. Se só o Senhor tem a restauração e a transformação que nós precisamos, Pai. Por isso nós suplicamos e clamamos, Senhor. Deus, pela Tua intervenção, pelo poder do Teu Espírito agindo nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nós não queremos ser dominados por nenhum pecado, Jesus. Por nenhum vício, por nenhum costume, por nenhum hábito ruim. Perdoa, Senhor. Arranca isso de nós em nome de Jesus. Não queremos, Senhor, também ter nenhum pecado preferido, Senhor, de estimação. Tira isso de nós, Pai. Purifica o nosso coração, purifica a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E eu clamo a Ti, Senhor. Que o Senhor remova esses sentimentos, Pai, que machucam tanto, que ferem tanto, Pai. Falta de perdão, a culpa, a ansiedade, o medo, a depressão e a tristeza. Eu oro, Senhor, como uma pessoa que já viveu todos eles. Que sei o quanto que é doloroso, Senhor, o quanto é difícil sentir isso na pele.
Tem misericórdia, Espírito Santo. Tu és aquele que nos assiste em nossas fraquezas, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vem, amigo Espírito Santo. Vem com a tua cura, vem com a tua graça, vem com o teu amor, Pai. Envolver as nossas vidas. Devolve, Senhor, em nome de Jesus, a alegria da tua salvação. Que aqueles, Pai, que por acaso estiverem nos assistindo, Pai, e foram tocados, impactados por essa palavra, Senhor, que em nome de Jesus elas possam orar assim agora. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu entrego hoje, Senhor, a minha vida a Ti. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve hoje, Senhor, o meu nome no livro da vida. E nada, absolutamente nada, vai me afastar, Senhor, vai me separar do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que a Tua bênção, que a Tua graça maravilhosa, a Tua misericórdia, o Teu amor, Pai, permaneça sobre nós, hoje e sempre, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Amém. Glória a Deus e até amanhã.